Boa noite a todos que nos escutam através do canal do YouTube do Centro Espírita Cearense. Vamos dar início ao nosso Evangelho Prece e Radiação da noite de hoje. Senhor Jesus, nosso mestre e nosso guia, nesse instante de recolhimento e fé, convidamos, Senhor, a Tua presença amorosa para estar conosco na leitura e reflexão do Teu Evangelho. Que os bons Espíritos nos inspirem, nos amparem e nos envolvam em vibrações de luz, entendimento e serenidade. Hoje, Senhor, nos voltamos aos ensinamentos em que dissestes: não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, pois vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha e de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Sabemos, mestre amado, que essas palavras não falam da discórdia por orgulho ou violência, mas sim do inevitável conflito entre a verdade e a ilusão, entre o progresso espiritual e os costumes cristalizados no egoísmo e no materialismo. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que a divisão de que falaste é o trabalho necessário de separação entre o velho e o novo, entre a ignorância e a luz do Teu Evangelho. Que saibamos, com coragem e mansidão, assumir o compromisso com a Tua verdade, mesmo quando isso nos exigir renúncias, firmeza moral e paciência diante das incompreensões do mundo. Dai-nos força, Senhor, para sermos instrumentos do bem, mesmo quando o bem nos pede sacrifício. E que a verdadeira paz, aquela que nasce da consciência tranquila e do dever cumprido, floresça em nossos corações. Que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do Mestre, veladas, as mais das vezes, pela alegoria e pelas figuras da linguagem. Daí o nascerem, sem demora, numerosas seitas, pretendendo todas possuir exclusivamente as verdades e o não bastarem 18 séculos para pô-las de acordo, olvidando o mais importante dos preceitos divinos, o que Jesus colocou por pedra angular no seu edifício e como condição expressa da salvação, a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Aquelas seitas lançaram anátema umas sobre as outras e umas contra as outras, se atiraram as mais fortes, esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue, aniquilando-as nas torturas e nas chamas das fogueiras. Vencedores do paganismo, os cristãos, de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores. A ferro e fogo foi o que se puseram a plantar a cruz do Cordeiro, sem mácula, dos dois mundos. É fato constante que as guerras de religião foram as mais cruéis, mais vítimas causaram do que as guerras políticas. Em nenhumas outras se praticaram tantos atos de atrocidade e de barbárie. Cabe a culpa à doutrina do Cristo? Não. De certo que ela formalmente condena toda violência. Disse ele alguma vez a seus discípulos, ide, capítulo 23, item 288. Matai, massacrai, queimai os que não creem como vós? Não. Os que, ao contrário, lhes disse, todos os homens são irmãos
e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos perseguem. Disse-lhes outro sim: quem matar com a espada, pela espada perecerá. A responsabilidade, portanto, não pertence à doutrina de Jesus, mas aos que a interpretaram falsamente e transformaram em instrumentos próprio a lhes satisfazer as paixões. Pertence aos que desprezaram estas palavras: meu reino não é deste mundo. Em sua profunda sabedoria, ele tinha a previdência do que aconteceria, mas essas coisas eram inevitáveis, porque inerentes à inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se repentinamente. Cumpria que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar toda a sua força, visto que, malgrado todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro, jamais esteve em causa. As invectivas sempre que recaíram sobre os que dele abusaram. A cada ato de intolerância, sempre se disse: se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não se daria. O Evangelho de hoje, intitulado Estranha Moral, que nos traz a passagem bíblica: não vim trazer a paz, mas a divisão, que se encontra em Mateus. Nela, Kardec vem nos explicar que essa frase, embora aparentemente contraditória com os ensinos do Cristo, ela se refere à necessidade que temos de romper com os vícios e preconceitos, mesmo que isso possa gerar conflito dentro das famílias ou sociedade. Jesus explica ainda que sua doutrina, embora pregue o amor e a paz, fatalmente irá causar divisões. Essa divisão ocorre porque a nova moral proposta confronta os velhos hábitos e preconceitos daquela época, gerando, portanto, conflitos entre aqueles que aceitam e aqueles que resistem a ela, mesmo dentro das nossas famílias. Ao afirmar não vim trazer a paz, mas a espada, não está pregando a violência ou a discórdia. Ele se refere à necessidade de uma luta interna dentro de cada indivíduo, uma espada que separa o bem do mal. Portanto, essa nova moral fundamentada no amor e na caridade exige que as pessoas se libertem de seus vícios, do egoísmo, do orgulho e de outros sentimentos negativos. Essa mudança de postura pode gerar conflito com aqueles que ainda estão presos a esses vícios, mesmo que sejam familiares próximos. E a doutrina espírita, com sua proposta de reforma íntima e busca pela verdade, inevitavelmente confronta o antigo, o estabelecido, o que pode gerar resistência e conflitos, especialmente em ambientes onde a rigidez e a tradição prevalecem. O inimigo mencionado por Jesus muitas vezes são nossos vícios e sentimentos negativos que precisam ser identificados e combatidos por nós de forma a garantir a paz interior e a harmonia com o próximo seja alcançada. Em síntese, o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos alertar para a necessidade de lutarmos contra nossos próprios vícios e preconceitos, fazendo nossa reforma íntima para que possamos vivenciar a verdadeira paz proposta por Jesus, mesmo que isso possa gerar conflitos com aqueles que ainda não estão preparados para essa mudança. Muita paz. Prece e purificação das águas. Senhor Jesus,
Ao final deste momento de reflexão e luz, agradecemos por tua presença amiga, por teu evangelho que esclarece e consola, e pelas lições que hoje tocamos com o coração aberto. Mestre, te pedimos também, Senhor, que abençoe estas águas aqui colocadas, para que sejam portadoras dos fluidos salutares, de paz, de equilíbrio e de renovação. Que os bons espíritos, em teu nome, depositem nelas as vibrações necessárias a cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Que ao tomarmos desta água, Pai, sintamos em nós a força suave do teu amor, nos ajudando a vencer os conflitos interiores e as provações do cotidiano e as divisões que ainda carregamos em nossos lares e em nossas almas. Assim como nos ensinaste que a espada do Evangelho pode separar para libertar, que esta água purifique nossos pensamentos, nos ajudando a cortar os laços com orgulho, com a mágoa e com as ilusões do mundo, para que renasçamos em espírito e em verdade. Que essa água, Senhor Jesus, seja remédio, consolo, luz e fortaleza. Que onde houver dor, leve alívio. Onde houver dúvida, traga clareza. E onde houver desânimo, reacenda a chama da fé. Agradecemos por tudo, Senhor, e te rogamos que a tua paz permaneça em nós, hoje e sempre. Que assim seja.